Jean Grey está viva. Para uns, esta revelação traz alívio, nostalgia e alegria. Para outros, porém, é um abalo emocional com enorme peso psicológico. Como ela será capaz de se reintegrar à humanidade depois de toda a tragédia que a Fênix Negra provocou? Agora, os Vingadores e o Quarteto Fantástico precisam entender o que realmente aconteceu para julgar se Jean Grey é culpada ou inocente. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Dando continuidade com a nossa série de histórias dos X-Men, hoje vamos sair da revista A Saga dos X-Men para conversarmos sobre esta publicação, X-Men A Ascensão da Fênix, que traz nada mais nada menos do que o retorno de Jean Grey para as histórias. É uma publicação que infelizmente não saiu pela Panini na Saga dos X-Men e eu acho que ficou devendo porque é um ponto muito importante, muito relevante, cara. E esse encadernado aqui, ele tem apenas 140 páginas, que é mais ou menos o padrão que vem sendo publicado na Saga dos X-Men. Então, dada a relevância de trazer realmente uma personagem que estava morta há anos e as consequências que esse retorno traz para toda a cânone dos X-Men, era muito importante que isso aqui tivesse saído na Saga dos X-Men. E agora falando um pouco dos bastidores dessas histórias, lá em 1980, quando foi cogitado que a Jean Grey morreria pelos seus atos como Fênix Negra, o Chris Claremont não queria que a personagem retornasse. Ele realmente queria tornar aquilo um evento traumático para os X-Men, que isso teria um peso para o resto das histórias que viriam depois daquela. Até mesmo o editor-chefe da Marvel naquela época, Jim Shooter, ele não permitiria que nenhum autor trouxesse a Jean Grey de volta à vida, se não arrumasse um meio de isentá-la dos crimes que a Fênix Negra cometeu. Então Kurt Busiek, quando ainda estava na universidade, ele nem escrevia nada para a Marvel ainda. Quando ele leu a Saga da Fênix Negra, ele conversando com amigos, ficava cogitando, pensando numa possibilidade de a Jean Grey não ter cometido todos aqueles crimes. E 3 anos depois, quando ele já estava lá na Marvel escrevendo Luke Cage e Punho de Ferro, certa vez então ele encontrou Roger Stern. Não por acaso ele é um dos nomes que está envolvido nesse trabalho. Naquela época então os dois conversaram sobre os X-Men e chegaram no assunto de a Jean Grey voltar. Roger Stern disse que adoraria ver a Jean Grey voltar, porém a exigência do editor-chefe Jim Shooter era algo praticamente impossível. Então Kurt Busiek disse que não, que ele sabia uma forma de fazer a Jean voltar, obedecendo os critérios estabelecidos ali por Jim Shooter. Então foi aí que ele contou ao Roger Stern a sua ideia que ele tinha desde a época da universidade. Mas ali era só uma conversa informal, nada que ainda fosse levada a sério para criar então uma história. Mas isso era o que Kurt Busiek pensava. Mais ou menos um ano depois, o Bob Layton, que é o cara envolvido na criação do X-Factor, encontrou Kurt Busiek ali pelos corredores da Marvel e disse: finalmente encontrei o cara a quem eu tenho que agradecer por ter feito a Jean Grey voltar. E o Kurt Busiek ficou sem entender nada, e foi então que ele contou o que estava rolando. Acontece que Roger Stern tinha contado toda aquela história do Kurt Busiek a ninguém menos que John Byrne, e quando surgiu a ideia de Bob Layton criar uma nova revista chamada X-Factor, que reuniria os 5 X-Men originais, e eles precisavam fazer a Jean voltar para integrar esta equipe, foi então que John Byrne contou a Bob Layton a história que Roger Stern tinha contado a ele. Ficou estabelecido então que a Jean Grey voltaria na revista dos Vingadores e em outra história do Quarteto Fantástico que o John Byrne estava à frente naquela época. E toda essa história ela está contida aqui no material extra nesse encadernado. E é claro que esse retorno da Jean Grey ele vai
vai ter um peso, principalmente na vida do Scott Summers. Ele vai continuar com a Madeline ou ele vai voltar para Jean Grey? Então esse é o ponto do vídeo em que, se você ainda não leu A Ascensão da Fênix, eu recomendo a você que dê uma pausa e procure realizar aí a sua leitura. Mas se você já leu ou se você quer continuar o vídeo mesmo assim, então cara, senta aí e bora pra história. As histórias do arco A Ascensão da Fênix que veremos hoje foram publicadas originalmente pela Marvel Comics nas revistas The Avengers número 263, Fantastic Four número 286, X-Factor número 1, entre janeiro e fevereiro de 1986, e Classic X-Men número 8 em abril de 1987. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Abril na revista Grandes Heróis Marvel números 24 e 30, nos anos de 1989 e 1990. As histórias têm roteiro do Chris Claremont, Roger Stern, John Byrne e Bob Layton, e desenhos do John Byrne, John Bolton, John Buscema, Butch Gibbs e Mike Collins. Iniciaremos pela história intitulada Eu Sou a Fênix. Esta história mostra como Jean encontrou a Força Fênix. Durante uma missão no espaço com os X-Men, a nave deles é exposta a altos níveis de radiação cósmica. Para salvar seus colegas, Jean pilota a nave sozinha de volta à Terra, mesmo sabendo que isso provavelmente a mataria. Enquanto está morrendo devido à radiação, Jean Grey clama por ajuda com toda a sua força emocional. Nesse momento, a Força Fênix, uma entidade cósmica imensamente poderosa que representa a vida, a morte e o renascimento, ouve seu chamado e se conecta a ela. A Fênix não apenas salva Jean, ela substitui. A Força Fênix cria um corpo duplicado de Jean Grey, com todos os seus poderes e memórias, e coloca o corpo original dela em um casulo de cura no fundo da Baía Jamaica, em Nova York. Por isso, durante a saga da Fênix, a Jean que vemos ali não era a original, mas era a própria Força Fênix assumindo a forma de Jean Grey. E agora vamos para a primeira história do encadernado A Ascensão da Fênix, o que espreita abaixo. A história inicia mostrando um avião que, ao passar pela Baía Jamaica, perde o controle e bate no chão, derrapando na pista e caindo na baía. A Capitã Marvel encontra os destroços do avião retirado da baía. De repente, os dois pilotos do avião são arremessados de dentro da água como mísseis. Eles dizem que encontraram alguma coisa estranha lá embaixo e ouviram também uma voz. Depois sentiram uma força os arremessando. Rapidamente, a Capitã Marvel mergulha e encontra uma espécie de casulo. A Vingadora dispara com seus feixes de raios, mas seu golpe é repelido. É então que ela ouve um grito de uma mulher vindo de dentro: "Deixe-me em paz!" A Capitã Marvel chama os outros Vingadores. Namor decide mergulhar sozinho para verificar, mas acaba arremessado involuntariamente para fora. Momentos depois, todo o time dos Vingadores mergulham até o casulo. A Vespa percebe que a voz que saía do casulo parecia estar com medo, então ela tenta acalmar quem quer que esteja dentro do casulo, falando que estão ali para ajudar e não para machucar. É aí então que a voz de dentro do casulo começa a pedir ajuda. Então a cobertura externa que envolvia o casulo descasca e se dissolve, dando lugar a um enorme recipiente de metal. Finalmente, os heróis conseguem remover a cápsula misteriosa de dentro da água e a levam para a mansão dos Vingadores. Na página seguinte, o Quarteto Fantástico está retornando à Terra após uma missão espacial. Entre os membros temos a Mulher Hulk, que nesta época estava substituindo Coisa. Naquela ocasião, eles haviam recebido um chamado dos Vingadores. Quando o Senhor Fantástico toca o recipiente, é atingido por uma onda de choque neural. Sue Storm tenta usar seus poderes para tornar a cápsula invisível e assim revelar para eles o que tem em seu interior. Com muito esforço, a Mulher Invisível se concentra ao máximo, até que finalmente todos podem ver claramente uma mulher dentro daquele casulo. Mais tarde, enquanto Jarvis servia café para os heróis, Reed trabalhava incansavelmente. De repente, a telecinese daquela mulher ataca a todos. Reed diz que estes ataques são mais fortes. Isso significava que a mulher tinha despertado completamente
imediatamente, e agora a única forma de parar o ataque seria libertando-a. Então os próprios mecanismos de defesa da cápsula reagem com os ataques da mulher, fazendo o casulo chocar. Surge então diante deles Jean Grey. Imediatamente ela reconhece Reed Richards do Quarteto Fantástico e vê alguns membros dos Vingadores, mas ainda desnorteada, ela pensa que podem ser duplicatas e ataca, até que é atingida pela mulher invisível, e ao tentar atacá-la, Jean não consegue, pois os poderes telecinéticos são ineficientes contra Sue Storm, que se envolve em um campo de força invisível, que depois envolve todos naquela sala menos Jean. E falando em telepatia, por alguma razão, Jean Grey não conseguia mais usar suas habilidades telepáticas, assim sendo, ela não podia ler a mente de ninguém, apenas conseguia usar seus poderes telecinéticos. Sem outra saída, Jean Grey se rende. Reed então reconhece ela como aquela que se chamava Garota Marvel, porém ninguém ouvia falar dela há anos. Jean pergunta o que aconteceu com ela, então é aí que ela lembra do Professor X. Ele saberá o que fazer. Ela diz que voltará para os X-Men imediatamente. No entanto, ela é impedida pelo Capitão América. Ele conta que os X-Men já não eram mais os mesmos e recentemente se aliaram com o criminoso poderoso Magneto. Jean não acredita no que ouve. Ela acha que aquilo é um pesadelo, então ela pede a Sue que a leve para o único lugar capaz de não fazer ela perder a cabeça, a casa dos seus pais. Então os heróis fazem a sua vontade e eles chegam em um momento em que os pais dela haviam saído. No interior da residência, Reed encontra um cristal de matriz holoempática que possuía a própria essência da Jean gravada dentro dele. Aquele cristal havia sido dado de presente pelos alienígenas Shi'ar depois dos eventos da saga da Fênix Negra. Tocar aquele cristal significa experimentar tudo que a Jean foi em vida. Enquanto isso, o Capitão América investiga os arquivos do Fera no computador dos Vingadores, pois no passado ele foi um X-Men, depois passou a fazer parte dos Vingadores, e agora também tinha deixado aquela equipe, e é então que o Capitão descobre os atos da Fênix Negra. Na próxima página, Reed continua insistindo para que Jean toque o cristal, então ela decide segurá-lo. Ela começa a ver o momento em que pilotava a nave sozinha em meio à radiação cósmica para salvar os X-Men, e todos os que estão ali também estão vendo, e o instante em que a Fênix toca na Jean e surge a duplicata usando o uniforme da Fênix, enquanto a verdadeira Jean é envolvida dentro do casulo para que seu corpo se curasse. Agora todos conseguiram ver a verdade. O Capitão América surge e diz que viu o finalzinho daquele filme. Diz também que aquilo batia com o relatório do Fera nos arquivos dos Vingadores. O Capitão conta para Jean o que a Fênix Negra havia feito ao mundo e ao universo. Então o Capitão América explica: você deu-lhe sua humanidade, Jean, deu-lhe sua alma, e nos últimos momentos, enquanto pairava entre a luz e a escuridão, foi isso que fez a diferença, porque não existe força no universo que consiga suprimir o esplendor do espírito humano, e foi esse espírito, mesmo em duplicata, que bastou para derrotar o poder maligno da Fênix. Passados alguns dias, Jean Grey se sente bem melhor, e diz que já está pronta para contar toda a verdade para seus familiares e amigos. Então Reed diz que apesar da equipe atual dos X-Men estarem atuando fora dos limites, ele lembra de alguém que poderia contactar. Na página seguinte, é mais um dia normal na vida de Scott e Madeline Summers, quando de repente ele vê no noticiário que estava tramitando um projeto de lei que exigirá o registro obrigatório de todos os mutantes, tornando necessário que informem suas habilidades e seu paradeiro anualmente. Madeline, que pedia para Scott ajudar ela com o bebê, discute a relação com ele e então lembra coisas do passado, como o fato de que ele começou a se relacionar com ela por ela ser semelhante a Jean Grey, a sua falecida namorada. Muitos pensamentos cruzam a mente de Scott Summers, mas ele não oferece nenhum em sua defesa. Mais tarde naquela noite, Madeline desperta e vê que Scott não está na cama. Na sacada, ela pede desculpas a ele pelo que falou à tarde, mas ele apenas ouve tudo o que ela diz e fica em silêncio com o olhar fixo no horizonte. Madeline pergunta se ele estava pensando na Jean, e ele responde que sim. Na manhã seguinte, nas montanhas rochosas do Novo México, um dos homens mais ricos do mundo voa, o Warren Washington III, empresário
milionário, socialite e objeto de desejo de várias mulheres. Ele também é conhecido como Anjo, mutante, um ex-X-Men. Agora ele leva uma vida normal reconstruindo seu chalé nas montanhas. A Candy, a noiva de Warren, atende o telefone. Era Reed Richards, do Quarteto Fantástico, e queria falar urgentemente com Warren. Enquanto isso, em um estaleiro naval em San Diego, alguns marinheiros saem com seu chefe para curtirem a noite. Mais tarde, depois de várias bebidas, o chefe apresenta ao seu marinheiro Rusty uma antiga amiga sua que trabalhava naquele bar. Enquanto está com aquela mulher em momentos mais íntimos, o marujo, bastante nervoso, sente que está queimando, mas quando abre os olhos, tudo ao seu redor estava pegando fogo. O jovem marinheiro fica paralisado enquanto presencia as chamas consumirem sua companheira. Cego de pânico, Rusty corre pelas ruas, incapaz de controlar as chamas que saltam de sua pele. Warren chega em Nova York. Quando encontra Reed no aeroporto, os dois vão até o QG do Quarteto Fantástico. Enquanto isso, Rusty havia sido capturado e é transportado por equipes da Marinha. Por toda a multidão que se aglomerou, uma palavra é sussurrada sinistramente, uma palavra que Rusty Collins nunca tinha ouvido falar até hoje: mutante. Rusty procura nos rostos da multidão algum olhar solidário, mas ele encontra somente medo e ódio. São 4 da manhã. Warren está confinado em seu quarto de hotel sem saber o que fazer. Jim quer ver o Scott. Se eu ligar, ele virá. Sei disso, mas o que isso fará ao seu casamento? Madeline nunca será capaz de lidar com a ressurreição da Jean. Aceite, Warren. Parte de você está torcendo para ele não vir. Poderia ser uma chance para você e Jean. Até que finalmente ele decide ligar. E Scott, que já havia se resolvido com sua esposa, atende a ligação. Madeline pergunta o que o Warren queria. Scott responde que ele quer encontrá-lo em Nova York ainda hoje. Então ela avisa que se ele sair, não precisa mais voltar. 12 horas depois, Scott chega ao hotel onde Warren estava hospedado em Nova York. Quando os velhos amigos se reencontram, Scott pergunta o que Warren havia contado a ela. Warren responde que não contou nada, que havia deixado esta parte para o Scott. Quando Scott vê a Jean, ele paralisa. Ele não conseguia acreditar. Um turbilhão de emoções invade seu coração. 1 milhão de pensamentos surgem em sua mente. Ele simplesmente não consegue dizer nada. Então ele chora. Jean, que não conseguia mais usar sua telepatia, diz que compreende como ele deve se sentir, mas agora que eles dois estavam juntos, as coisas voltariam a ser como antes. Warren entra no quarto e conta a Scott tudo o que Reed Richards tinha falado sobre a Jean estar viva. Scott então compreende que a Fênix era uma cópia da Jean, enquanto a verdadeira recuperava seus ferimentos no casulo submerso na Baía Jamaica. Jean Grey diz que agora era a vez dela. Ela tinha muitas perguntas para fazer a eles. Ela nunca tinha visto tanta discriminação. Todas as revistas e jornais e programas de TV também falavam contra os mutantes. Ao mesmo tempo, ela diz que sabe que eles não poderiam voltar para os X-Men, pois os Vingadores explicaram a ela que o Professor Xavier se foi e o arqui-inimigo dos X-Men, Magneto, tinha assumido o comando. Mas eles precisavam fazer qualquer coisa. Ela sugere que eles poderiam formar o próprio grupo. Warren diz que não é tão simples assim. Ele tinha desistido de ser um herói e estava cansado do lance de mocinhos e vilões. Jean não acredita e pede para Scott conversar com Warren. Scott sempre foi o líder do grupo. O Warren iria escutá-lo, mas Scott diz que sabe como Warren se sente. Recentemente ele tinha tentado assumir o controle dos X-Men, mas não tinha se saído bem. Jean Grey pergunta qual é o problema daqueles dois. O que tinha acontecido com o sonho do Professor X? Com sua telecinese, ela destrói a parede do quarto e vai embora. Scott está muito confuso, não sabe nem o que fazer. Então Warren vai atrás da Jean. Quando a encontra, ele diz que ela estava certa e que ele tinha uma ideia. 2 semanas depois, na sala do reitor da Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston, Hank McCoy tem uma entrevista de emprego. O reitor da universidade elogia o currículo de Hank, mas ele havia recebido uma petição dos outros membros do corpo docente, que achavam que contratar um mutante colocaria em risco a reputação da universidade.
verdade, esta foi a 15ª entrevista de emprego que fiz, e tudo o que encontrei foi preconceito. Hank deixa aquele lugar tomado por uma enorme frustração e tristeza, até que encontra um sujeito que diz que tinha um emprego para oferecer, que ele estava ali a mando de Warren. Enquanto isso, Robert Drake, mais conhecido por Bob, o Homem de Gelo, que junto com Hank, o Fera, é um dos membros fundadores dos X-Men. Bob é um mutante com a habilidade de manipular a umidade do ar para criar gelo em várias formas, que trabalhava em um escritório de contabilidade, onde auditava faturas e contava os minutos até sua hora de almoço. Mas naquele dia sua sorte mudaria. Ele recebe uma ligação de Warren e parte ao seu encontro imediatamente. 6 horas depois, na baixa zona leste de Manhattan, um helicóptero pousa em uma propriedade à beira-mar. Quando Hank e Bob entram, encontram Warren, mas eles ficam surpresos de verdade quando reencontram Jean Grey. Os alegres momentos da reunião levam lentamente a explicações, conforme os dois recém-chegados ouvem o conto do fantástico retorno de Jean Grey. Depois o Warren conta para eles que Scott havia desaparecido há algumas semanas. Algum tempo depois amanhece na Baía Jamaica, o local onde as desgraças de Scott Summers começaram. Hank e Bob encontram seu antigo amigo. Ele está arrasado. Nada do que eu pensei era. Minha Jean nunca morreu. Eu fiquei de luto pela Jean, me superei. E a Madeline? Como eu explico a ela como me sinto? Como posso contar uma coisa dessas? Hank conforta o seu amigo e diz que ele não podia fugir dos seus problemas. Scott fala que tem medo de contar a verdade a Jean e assim perder ela de novo. Hank diz a ele que a Jean entenderia, pois todos acreditavam que ela estava morta e o Scott seguiu sua vida. Talvez seria o que ela teria desejado para ele. Agora, eles tinham uma segunda chance de fazer algo pela raça mutante. Os 5 juntos novamente, os membros fundadores dos X-Men. Convencido, Scott vai com os seus amigos. Na página seguinte, os 5 estão reunidos e conhecem Cameron Rod, o relações públicas daquele projeto que, financiado por Warren, se chamará X-Factor, uma agência de heróis que se apresenta como caçadores de mutantes, mas não de forma ruim. Na verdade, eles vão fingir que são uma equipe de humanos, mas que ao invés de caçar, procurarão por mutantes em perigo para ajudá-los. Eles fingirão serem humanos normais perante a sociedade, e o grupo vai operar em resposta à força federal do governo, buscando chegar nos mutantes antes deles. Eles seriam mais uma vez liderados por Scott Summers, o Ciclope. Enquanto isso, Rusty Collins, o mutante incendiário que havia sido preso, usa seus poderes involuntariamente mais uma vez e foge. Quando fica sabendo da fuga, o antigo chefe de Rusty, que tinha acabado de ver a propaganda do X-Factor na TV, liga para eles imediatamente e logo a equipe tem a sua primeira missão. O X-Factor parte em busca do mutante, agora usando seus uniformes, e sem que as pessoas soubessem que eram os X-Factor. Com os uniformes, eles podem usar os seus poderes abertamente. Quando encontra Rusty, ele está apavorado e não confia mais em ninguém. Depois de uma árdua luta com aquele jovem mutante fora de controle, eles conseguem neutralizá-lo e dentro da aeronave do X-Factor, entregam ele ao seu primeiro cliente e dizem que eles entregariam Rusty às autoridades. Mas antes disso, eles precisam resolver a questão do pagamento. $42 mil. Chamar o X-Factor não é nada barato, hein? Então, com aquela situação resolvida, eles se apresentam a Rusty e diz que ele está entre amigos. Eles vão ajudá-lo a compreender e controlar seus poderes. E a história termina mostrando a Madeline acordada às 3h30 da madrugada, assistindo a propaganda do X-Factor na TV e olhando para uma foto do Scott segurando seu filho. Agora vamos para um breve epílogo. Pouco tempo depois da estreia do X-Factor, Hank McCoy, o Fera, que estava cansado de sua aparência animalesca, usa seus vastos conhecimentos científicos para reverter sua mutação. Então ele usa um soro experimental que o reverte para sua forma humana. Hank acreditava que sua aparência poderia ser um obstáculo para o X-Factor. Então agora ele poderia interagir com outros seres humanos. E nesse meio tempo o mutante Rusty decide fugir mais uma vez, tornando-se agora um alvo da Força Federal. Gostou desse vídeo? Eu espero
Claro que sim! Agora eu conto com a sua colaboração, para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like, deixar aquela curtida. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Isso é totalmente de graça, não vai te custar nada, mas é justamente essa sua atitude que me incentiva a voltar aqui com outros vídeos para você, inclusive a continuar essa série de histórias dos X-Men. Outra forma de você ajudar, é claro, é compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos que curtem os X-Men, que curtem quadrinhos, que colecionam a saga dos X-Men. Dá essa força, compartilha aí com eles, faz esse vídeo chegar em outras pessoas e deixa aí nos comentários o que você acha dessa história que trouxe o retorno da Jean Grey. Você acredita que tira todo o peso da saga da Fênix Negra, ou que o retorno dela foi sim algo positivo para as histórias que vieram depois? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!